Boa noite, vamos chegando. Estamos aqui iniciando mais um ano letivo. Esperando que seja de muito sucesso. Muito boa noite para quem está entrando. Vamos chegando. Meu nome é Carolina, para quem ainda não me conhece. Sou professora de português. Nós hoje temos bastante informação para passar para vocês a respeito do ano letivo. Todo mundo prestando bastante atenção. Essa reunião vai ser comandada pelo nosso diretor, Rômulo Brandão. A gente só está esperando ele chegar para nós convidá-lo. Ele. Boa noite, boa noite. Nós vamos combinar que ele vai falar, né? Vai contar tudo direitinho, as novas coisas. E aí vocês podem ir mandando as perguntas aí no chat, que eu vou selecionando e vou fazendo as perguntas para ele. Tá ok? Então vamos ver aqui se ele já chegou. Pra gente convidar. Muito bem. Tem todo mundo que tá chegando, aguardando o Romulo aceitar aí a solicitação. Tô na área, Muito boa noite. professora. Boa noite. Boa noite a todos aí. É um prazer estar retornando, infelizmente, virtualmente ainda, mas né, a gente tem que se cuidar ainda. As últimas notícias para a cidade não são as melhores, né? Então, a gente vai iniciar o nosso ano letivo de 2021 com todos os protocolos exigidos, com todo o cuidado possível, mas hoje a gente está passando aqui para dar para vocês uma noção de como que vai ser, qual é a proposta da Secretaria de Estado da Educação para o ano letivo de 2021, com as devidas mudanças, né, as devidas alterações, mudanças para melhor, com certeza, pode ter certeza disso, mas com uma avaliação bem rápida também do que foi o ano letivo de 2020, e para a gente poder realmente fazê-los entender a importância do REAMP, né, que são os estudos remotos, e a gente não vai entrar em méritos de estatística, né, com números, minúcias, mas de uma forma geral, é importante vocês entenderem principalmente o básico. O que as escolas na linha de frente, junto com a direção, setor administrativo e professores também, que têm se doado ao máximo para fazer com que as coisas cheguem até vocês da melhor forma. A gente sabe que o momento ainda é muito delicado, mas a gente tem que começar. A gente não pode parar no tempo e a gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Então eu quero deixar bem claro para vocês aqui que tudo que a gente passa para vocês, tudo que a gente tem feito é em função daquilo que nos é passado e cobrado pela Secretaria de Educação. Então a Escola Estadual Tomás Brandão, o Rômulo Brandão, os professores não estão inventando moda. Então, um breve relato do que foi o ano passado, né? A gente considera que a gente alcançou, né, um resultado bem satisfatório em relação às devolutivas dos PETs, das atividades propostas, mesmo das atividades complementares, né, das ferramentas que a gente criou para que a coisa acontecesse de uma forma mais prazerosa para vocês, alunos, e para os pais também. A gente atingiu, né, o nosso objetivo, a nossa meta foi atingida. Em termos gerais, ano passado a gente encerrou com 657 alunos e a gente teve 61 alunos evadidos. O que significa isso? Esses alunos evadidos, eles perderam a matrícula da escola. E por que eles perderam a matrícula da escola? Que foram alunos que não entregaram nenhuma atividade sequer, não apareceram na escola, não deram sinal de vida, vamos dizer assim. Então, ao final do ano,
a gente teve que fazer esse levantamento, porque tudo foi regido, tudo foi movido através de planilhas. A escola tinha suas planilhas, né, como tem ainda, e tudo que a gente vivia dentro da escola, a gente repassava em termos de planilha, de forma de planilha para a Secretaria de Estado da Educação. Resumindo, a Secretaria tem, né, o histórico de cada aluno, né, do que aconteceu, do que ele fez, do que ele entregou, do que ele não entregou. Então, para aqueles alunos que, num primeiro momento, entenderam que era só uma brincadeira, o REAMP, né, os estudos remotos, que não ia dar nada para ninguém, que todo mundo ia passar de ano, apesar da mídia, às vezes, ela passar uma informação, não que seja mentira, mas de uma forma tão abrangente que as pessoas entendem o lado, né, ou da forma que elas querem. Mas, enfim, não vamos, entre aspas, chorar o leite derramado, mas que o ano passado tenha servido, sim, de aprendizado, né, para todos nós. Não só em função de atividades escolares, mas levando-se em consideração a nossa vida num todo, né, em todos os segmentos, em tudo que aconteceu. Foi um ano diferente, foi um ano de aprendizado, sim. De perdas, né, a gente tem que lamentar também as perdas, mas a gente é responsável por tudo isso. Se cada um de nós pensarmos direitinho e cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai fazer com que as coisas mudem com muito mais velocidade. Infelizmente não é o que a gente vê, né, o que a gente tem acompanhado no dia a dia. Mas enfim, não cabe neste momento a gente entrar nesse mérito, porque realmente é um tema muito abrangente e muito polêmico também, né? Mas vamos falar de escola. O que ocorre? Para esse ano, primeiramente, essa semana, mais precisamente hoje, na segunda e na terça-feira, as escolas do Estado estão complementando, né, estão organizando as questões administrativas. Estamos recebendo, né, os professores que não são professores efetivos, e vamos receber os funcionários também, as tias, né, como são conhecidas as nossas ASBs, as nossas secretárias. Então, todas as escolas estão passando por esse processo, né, começou assim, estamos finalizando hoje, segunda e terça-feira. A partir daí, a gente vai ter o quadro de pessoal da escola completo e a gente já vai dar o start para as coisas começarem a funcionar. Só lembrando de uma coisa muito importante, isso é uma coisa que eu sempre falei na situação presencial e falo aqui também. Aluno, você é a engrenagem principal dessa máquina, porque sem você não existe escola. E só para vocês terem uma ideia da importância de vocês não só estarem matriculados, mas estarem participando, né, das atividades propostas nesse momento, é que com essa perda de alunos evadidos que não procuraram a escola para fazer uma nova matrícula, nós perdemos 3 turmas, né? Nesse início de ano, a gente perdeu 3 turmas na escola. O que isso acarreta? Menos funcionários, menos professores, né? Professores que tinham determinado número de aulas foram reduzidos. Então, isso causa um impacto muito grande, entendeu? Então, esse impacto que é causado pela falta de vocês, né, é que, às vezes, faz com que o aluno fale assim, mas a escola acabou, porque não está tendo nada. Mas não está tendo porque vocês não estão aí, né, para a gente dar esse suporte. Lógico que eu não estou generalizando. Hoje, eu posso dizer que a escola terminou o ano com 657 alunos e a gente está começando o ano com 568 até hoje. Então, já que eu estou falando de aluno, vamos falar de uma coisa importante, que é a questão das matrículas. O que ocorreu? Muitos alunos, principalmente alunos que vieram de outras escolas, eles fizeram aquele pré-cadastro online lá em outubro, em novembro, só que eles esqueceram de comparecer à escola para efetivar a matrícula. Aquilo foi apenas um pré-cadastro para você conseguir a vaga em determinada escola. Então, para vocês terem uma ideia, em termos de números, no primeiro momento, naquela primeira rodada que teve de encaminhamento, foram 78 alunos novatos encaminhados para a escola e só 26 efetivaram as matrículas. Então, quero deixar aqui um primeiro recado bem importante. Você que conhece, né, alguém que acha que está matriculado no Tomás porque fez o pré-cadastro, alguma coisa parecida,
peça a esses alunos, ou aqueles que não fizeram nada durante o ano, não estão sabendo de nada, mas que você conhece, fala assim, ô fulano, ô fulana, liga na escola para saber qual é a sua situação, porque a gente vai repassar essa situação para o aluno. Se ele for um aluno considerado evadido, ele tem que retornar à escola para fazer a matrícula dele. Se é um aluno que veio de outra escola, meu amigo estudava em tal escola, agora ele vai estudar no Tomás Brandão. Mas tem que saber se realmente... Acabaram de perguntar como é que fica a situação dos novatos, né? O que precisa ser feito para eles. Tá. Para os novatos que fizeram e não foram na escola matricular? Acho que sim, né? Ela só perguntou como é que fica a situação dos novatos, então acho que esclarecer essa situação. Tá, o que ocorre? Alunos que foram novatos no ano passado e não tiveram acesso nenhum, né? De qualquer forma, a situação é o seguinte, quem fez pré-matrícula e não foi até hoje na escola, tem que fazer novamente o cadastro. Se for contemplado para a escola, já faz a matrícula com prazo de 48 horas. Tá? Então, o site é cadastroescolar.educacão.mg.gov.br. Então, mesmo que você tenha um cadastro antigo, lá de outubro, ele não vale mais. Eu fiz o meu cadastro semana passada e não deu tempo de ir à escola. Você já perdeu também, você está sem a vaga. Então, o que eu aconselho vocês, que ainda estão com essa dúvida, para quem era aluno, tá, da escola, ele já fez a matrícula, se não for na escola, tem que ir. Se chegar lá na escola com o comprovante que fez a matrícula e estiver vencido, a gente faz na hora essa matrícula, tá? Esse cadastro, autorizando, a gente já faz a matrícula de imediato. Para os alunos que já estavam no Tomás Brandão, é verificar a situação dele. Não, mas a situação está tranquila, né? Inclusive, os que têm acesso à matrícula, né? Beleza, já estão garantidos. Os que têm dúvida, ligue e pergunte. Na semana que vem, a gente vai começar a montar os grupos, né, de sala de aula no WhatsApp. Daqui a pouco eu vou falar também das ferramentas que vão ser oferecidas pela secretaria. Mas primeiro vamos falar desse ponto importante, que é a questão da matrícula. O aluno tem que estar matriculado para ele fazer as atividades. Pode ser que de repente, não estou falando que tem, tá, gente? Pode ser que tenha algum aluno aqui que está assistindo essa live nesse momento e achando que está numa situação tranquila na escola e ele não está matriculado, porque ano passado ele não participou de nada. Parece que eu vi aí passando uma pergunta de quem não entregou PET ano passado. Vou aproveitar já para esclarecer. Como que foi o processo ano passado? O controle dos PETs, indiferente do aluno ter buscado o PET na escola ou não, ter feito virtualmente, fez no caderno, entregou, todo e qualquer PET que foi retirado na escola e foi entregue na escola, ele foi controlado através de planilhas. Essas planilhas foram repassadas para a Secretaria de Educação. Qual que foi o critério? A gente teve 8 PETs, sendo o 8 avaliativo. Ainda tivemos o PET 300 anos, o PET greve, que é o PET reposição. O que acontece? Esses PETs, com exceção do PET avaliativo, ele valeu como carga horária do aluno. Então, essa já é uma das mudanças para esse ano. Os PETs do ano passado, eles valiam como carga horária. O que valeu como nota foi o PET avaliativo, o PET 8. Até então, quando começaram os estudos, a gente estava passando atividades complementares. Nós criamos outras atividades através do banco virtual e tudo mais. A princípio, essas atividades complementares, elas não contaram, né, como carga horária. Só que esse ano já mudou. Os PETs, que serão em número reduzido, esse ano a gente vai ter 4 PETs. O PET vai ser feito por bimestre e não mensalmente. Serão 60% da carga horária do aluno. 40% da carga horária do aluno será cumprida através das atividades passadas pelos professores. Então fiquem atentos, gente. Para quem considerou ano passado que uma atividade no banco virtual, ou no Instagram, ou uma atividade que o professor passou pelo Classroom, não valia nada, não fez, né? Recebi muitas mensagens, muitas perguntas. Então não vou fazer isso não, porque não vai valer nada. É um dos pontos de mudança para esse ano. Você tem que fazer as atividades, é obrigação fazer além dos PETs, para você conseguir a carga horária mínima para passar de ano.
Ô, Romulo, eu tá? acho Oi, importante, já que você está falando de carga horária, relembrar a questão da progressão continuada, que quem está devendo carga horária, né? sim, E exatamente. isso Aí, em também. função disso, o que que acontece? Para quem já pôde vivenciar a questão da progressão parcial nos anos de aulas presenciais, você poderia passar de ano devendo 3 matérias no máximo. Aí você passava para o ano seguinte e realizava um trabalho, uma prova da progressão parcial. Para o ano passado, a progressão parcial ela foi extinta e entrou a progressão continuada. O que é a progressão continuada? O aluno foi aprovado, mas ele não fez pelo menos um PET. Vamos supor, ele deixou de fazer o PET 300 anos. Ele foi aprovado, porque o número de PETs que ele realizou atividades, ele conseguiu a carga horária. Só que ele ficou devendo determinado conteúdo. Então, esse ano, ele vai ter que fazer o PET 300, entregar na escola referente ao ano passado. Então, isso aí se chama progressão continuada. Ah, o que, que aconteceu? Não, mas um colega meu, eu fiquei sabendo que ele fez um PET e passou. Passou, foi aprovado. Quem entregou um PET foi aprovado. Só foi reprovado, gente, quem não entregou nada na escola e simplesmente sumiu. Esse aluno foi aprovado com progressão continuada. Então ele vai ter que fazer, ele fez só o PET 1, ele vai ter que fazer do 2 ao 8, o reposição e o 300. A gente vai passar isso mais para frente, questão de cronograma, como serão entregues essas atividades, e além de tudo, vai ter que fazer as atividades referentes a esse ano. Então, gente, estudo remoto, indiferente, não estamos colocando nesse momento a estrutura que você tem. Se você tem o melhor computador do mundo, ou se você não tem nenhum, se você tem um celular ou você não tem. Tá? Para tudo, a gente vai ter solução. Então, em função disso, vocês têm que estar atentos às atividades. Tá? Os grupos de WhatsApp são apenas para a gente informar sobre atividades. A gente não vai ter atividade no WhatsApp, com exceção dos anos iniciais, né, que são as turmas do 2º ao 5º ano, porque a escola agora não tem mais o 1º ano, que os professores regentes de turma têm um contato mais fácil através do WhatsApp. Mesmo assim, a gente teve muito problema em relação à participação de determinados alunos, porque o argumento era sempre o mesmo. A gente entende, a Secretaria de Estado entende que um aluno, uma criança de 6, 7, 8, até 10 anos, ela pode não ter um celular próprio. Ela depende do celular do pai e da mãe. Mas aí a gente tem que se adaptar, já se foi um ano, a gente tem que se adaptar para quê? Para aquele momento, tá? Eu cheguei de serviço cansado ou cansada, beleza. Fulano, pega meu celular aqui, né, meia hora, vamos ver o que está acontecendo. Ah, tem atividade, então eu vou descansar, vou tomar meu banho, vou jantar, o que for, mas daqui a pouco a gente vai sentar para tentar resolver isso aqui. Então, de uma forma ou de outra, gente, tem que se, né, inventar, criar alguma coisa para que as coisas aconteçam, para que haja essa devolutiva de atividades. Né? A única coisa que difere os anos iniciais para os anos finais é que nos anos iniciais, com exceção dos alunos evadidos, não existe reprovação. Entendeu? Então o aluno vai passar de qualquer forma, mas e o aprendizado? Vamos pensar um pouquinho no pouco, né, que ele pode aprender, mesmo sabendo que as condições não são as condições ideais. É que, por exemplo, um aluno de 2º ano que não está alfabetizado, trabalhar online é difícil. Mas o mínimo do mínimo a gente tem que fazer. Porque se a gente não fizer, a gente não consegue andar. Ouvi muitos questionamentos de pais. Ah, mas meu filho passou para o 2º ano e não sabe nem escrever o nome dele. Essa situação é para todo mundo, gente. A gente não pode simplesmente individualizar a situação e analisar de forma, né, única ou individual, sabendo que a coisa é coletiva. Tem muita coisa errada que a gente não concorda? Tem. Mas também o Estado, né, o país não vai conseguir resolver numa situação dessa todos os problemas. Né? E são problemas que não são apenas por causa da pandemia. Muitos desses problemas são problemas que a gente vem, né, carregando ao longo dos anos. A falta de comprometimento, né, às vezes, dos pais. A gente sabe que a justificativa sempre é do trabalho, muito graças a Deus, né? Porque em tempo de pandemia, quem está trabalhando ainda tem que pôr a mão para o céu, porque as coisas estão acontecendo. Então a gente precisa de organizar o nosso tempo para que as coisas aconteçam. Tá ok? Você falou Oi. dos grupos de WhatsApp, né? Eles estão perguntando quando vai ser criado, acho que você já falou, mas vale repetir, que vai ser na semana que vem.
mas eu acho importante lembrar de preencher o levantamento cadastral para a gente poder ter esses números todos certinhos, né? Exato. Há O duas link está na semanas bio. atrás, 2 ou 3 semanas atrás, a gente já colocou no nosso Instagram, lembrando, gente, que o Instagram, muita gente fala, eu não tenho Instagram, mas o Instagram hoje é a melhor forma que a gente tem de se comunicar, além dos grupos de WhatsApp. Mesmo a experiência do ano passado, a gente colocava lá no WhatsApp, às vezes mandava o link no WhatsApp, a pessoa simplesmente clicar e preencher o formulário, a pessoa não fazia. Então vamos estar mais atentos a isso. O porquê que a gente criou esse formulário? Ah, mas eu já tenho minha ficha lá na escola. Eu sei, mas é muito mais prático a gente atualizar o cadastro, porque tem aluno que tem 5 anos que está na escola, ele pode ter trocado de telefone, ele pode não ter mudado de residência, né? Mas então, a gente tem que atualizar o cadastro. É uma coisa simples, você entra no formulário, preenche, entendeu? E pronto. A gente vai ter todo esse controle. Através desse controle, que o nosso sistema de cadastro dos alunos, que é o CIMAD, a partir de semana que vem a gente entra no CIMAD, as enturmações já estão lá feitas, então a gente pega turma X, vai enturmar com aqueles alunos, aí eu vou lá no cadastro, estão todos aqui, graças a Deus. Ao que não tiver, eu vou ter que ir lá na pasta do aluno. Ao que o telefone não está atualizado, pode acontecer? Pode acontecer da gente cadastrar o telefone que está lá e não ser esse telefone mais. Então, por isso que vocês têm que acompanhar, né, o tempo todo, para vocês, Romulo, não tem problema, às vezes, me chamar no privado. Se eu tivesse condições de contar quantos atendimentos que eu fiz ao longo do ano passado no meu privado, né, é assim, quase que incontável, vamos dizer. Mas eu estou sempre à disposição, lógico que a gente tem que ter limites, né, gente? Atender chamado de mensagem de aluno, de 11 pai, horas da 11h30 noite da não é noite, hora de 1 hora da mensagem no manhã. Instagram também, Então, não. nós vamos ter regras, tá? Porque se fosse uma conta comercial, a gente simplesmente iria ter um tempo. Como a gente... O levantamento é Aí, para fazer mesmo para os alunos. Eles estão perguntando se o é, levantamento também é para os novatos. Sim, também sim, ele para os está no novatos link para também. os novatos. Apesar dos novatos terem o cadastro na escola, mas é interessante que todos preencham o formulário. Sabe por quê, gente? Vocês vão estar nos ajudando, inclusive na parte administrativa, a ter um controle. A gente precisou, vai na listagem lá rapidinho, acha o nome. A gente está trabalhando muito em função de e-mail. Para vocês terem ideia, eu vou adiantar um pouquinho, só para vocês terem importância de ter o e-mail também. Vai ser criado um e-mail institucional para cada aluno. Daqui a pouco eu explico por quê. Mas mesmo aquele e-mail que você tem, né, de uso, de rotina, é bom a gente ter esse contato. Porque se a gente não consegue falar pelo telefone, a gente manda um e-mail ou manda uma mensagem no WhatsApp. Então, de qualquer forma, você vai estar contactado, né? O que é isso, Carol, que estou mostrando? Estou tentando mostrar onde está o link que eles estão perguntando. Ó. O Quando link está você aí, entra ó, na abaixo página, aí, o ó, link de azulzinho. Tá vendo? O aí link do você vai lá formulário está aí, buscar. ó. Para quem ainda não preencheu, vai lá na página, quando acabar a live, tá lá embaixo ali, é só clicar lá que vai abrir direto o link. Tá? Então, assim, é de suma importância isso, porque todo esse cadastro que a gente tem de vocês é que faz o trabalho ser facilitado. E então, quando a gente montar esses grupos de WhatsApp na semana que vem, eu acredito que até a terça-feira eu consiga já estar com os grupos, eu vou pedir encarecidamente aqui, depois a gente vai colocar alguns banners no Instagram aí, falando o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Ano passado nós tivemos muito problema, principalmente no Classroom, com apelidos, né? Eu não vou nem falar das fotos que são substituídas por figurinhas e tal, tranquilo. Mas eu preciso desse cadastro, porque aquele número cadastrado, eu vou ter o contato, eu vou saber quem que é o aluno. Então não adianta ele colocar apelido, porque a gente vai saber quem que é. O que não dá é para você entrar numa sala de aula virtual, com fakes, né, vamos dizer assim, com nomes que não existem, para atrapalhar. Isso aí não vai ser permitido. Ano passado, graças a Deus, não foi uma quantidade grande, mas aos poucos que aconteceram, a gente conseguiu detectar, chamar o pai, né, o responsável pelo aluno, e conversar com o aluno para conscientizá-lo de que isso aí é uma sala de aula. E se fosse presencial, em momento algum, professor, diretor, supervisor ia aceitar um aluno com o professor dando aula e o aluno bagunçando. Você sabe muito bem disso, como que funciona uma escola. Então, eu peço que vocês tenham esse cuidado. Tá? Eu sei que às vezes é complicado também,
muitos pais reclamaram, não, eu não aguento, eu estou trabalhando, eu não posso mexer no celular. A hora que eu chego em casa, que eu vou entrar no grupo, tem 1000 conversas. Então vamos deixar restrito o grupo. Eu sei que todo mundo deseja o melhor para os outros, o bom dia, o boa tarde, mas vamos deixar essas mensagens manda no privado do seu colega, porque isso aí economiza demais a questão do espaço. E outra coisa também, às vezes a gente manda uma mensagem, né, de instrução, de informação, aí um aluno, um pai, eu já preenchi, eu já fiz. Não precisa, gente. Porque cada um, vamos supor, ano passado a gente tinha grupos de sexto ano com 138 alunos. Imagina se eu postar lá, gente, vamos preencher o formulário de cadastro. Metade desses alunos, não precisa ser todos não, metade dos alunos, eu já preenchi, o meu já está feito, manda um tinino. Então, assim, não precisa disso, tá? Agora, na dúvida, tem que perguntar sim, tá? Na dúvida, pergunte. O que não dá é para o grupo, que é um grupo mais objetivo para informações de escola, virar um grupo de bate-papo. Isso não dá, tá? Então, a gente vai ter que se policiar, a gente já tem essa experiência do ano passado, então a gente precisa, né, conscientizar de que aquilo ali é uma ferramenta que está sendo usada para mantê-los informados daquilo que é obrigação de vocês. Porque todo mundo tem que entender que vocês são profissionais, vocês são estudantes, e vocês têm que cumprir, né, a profissão de vocês, as tarefas de vocês, da melhor forma possível. E para que vocês façam isso, a gente tem que dar todo o suporte, né? E a gente procura dar o melhor suporte para que vocês possam executar tudo que é solicitado, tá ok? Falando em suporte, muita gente perguntando sobre a entrega das apostilas. Então, acho importante agora a gente falar sobre a ferramenta e como ela Pois é. O que acontece? O PET ficou tão famoso que eu parei de tomar refrigerante só porque o refrigerante vem no PET. Eu fiquei arrepiado, né? De tanto PET para aqui, PET para lá. Agora, tirando a brincadeira de lado, é o seguinte, gente, o ano passado, no início do ano, o governo pediu que a gente fizesse um questionário junto às famílias, junto aos estudantes, para que eles nos passassem a realidade deles em relação ao mundo virtual e as ferramentas. Então foi feito um questionário, infelizmente nem todos responderam, acerca de quê? Qual a ferramenta que você usa? Você tem celular, você tem impressora, você tem computador? E as ferramentas que foram disponibilizadas pelo Estado, o Estado queria saber, né, a gente queria saber qual que o aluno tinha acesso. A gente começou o ano muito precariamente, né, porque foi novidade para todo mundo, e a gente aos poucos foi fazendo essa busca ativa, e a gente chegou na primeira apostila, no primeiro PET que teve, a gente conseguiu entregar 70 PETs, porque todo mundo, até então, tinha respondido nos formulários que conseguia imprimir ou conseguia entrar virtualmente e resolver, né, colocando as respostas numa folha de caderno e depois entregando. Então, como esse ano vai ser diferente, o ano passado os PETs foram acontecendo e ficou para entregar tudo no final do ano. Esse ano não vai ser assim. Ao final de cada bimestre, o bimestre vai ser fechado, literalmente. Então, as apostilas, ou a apostila, mais as atividades propostas pelos professores, ela vai ter que ser entregue dentro do bimestre, como se fosse aula presencial. Então, não dá para o aluno... Oi? E de forma online. De forma online, com certeza. A questão do PET, muita gente está perguntando, eu posso buscar o PET na escola? Não. O PET não vai ser disponibilizado da forma que foi ano passado. Graças a Deus eu posso falar do Tomás Brandão que o ano passado, com a verba que a gente tinha de manutenção e custeio, porque não foi passado um centavo pelo Estado para a produção do PET. As escolas que tinham alguma reserva financeira e conseguiram fazer o PET, fizeram. Foi o meu caso, em função do Tomás Brandão. Agora, outras escolas não tinham um centavo para fazer PET, não tiveram condições de fazer. E para esse ano, tá, a gente ainda não tem condições. E mesmo assim, a Secretaria de Estado já reformulou o aplicativo, tá, para que você solicite o PET na escola. Você vai ter que preencher um formulário, né, que você realmente não tem acesso a nada, você é primitivo, tá? Uma forma de falar, mas assim, brincadeira. Você é primitivo, você não está ligado ao mundo, né, virtual. Porque o que aconteceu, gente? Uma estatística muito grande de alunos que pegaram o PET impresso na escola e nem devolveram.
Ou seja, a gente fez uma impressão à toa, a gente gastou dinheiro à toa. A gente rasgou o papel, vamos dizer assim. Então, a instrução da secretaria é que a maioria dos alunos, ou a totalidade, é lógico, quando a gente fala totalidade, é quase que impossível. Né? Num universo de 600 alunos, no máximo, gente, isso aí é fato, no máximo 10%, que seriam 60 alunos, são alunos que não têm acesso a um WhatsApp, a um celular. Porque, com toda sinceridade, eu deparei com diversas vezes, né, o pai justificava, a mãe justificava. Ah, mas o meu filho não tem celular. Ah, mas ele está sem crédito. Às vezes eu postava uma coisa no grupo, a pessoa acabava de sair, ela estava cadastrada na minha agenda, eu ia olhar lá, ela estava... Então a conscientização desse ano é para que vocês entendam que é obrigação, para depois não ter que pagar caro no final do ano. Mas falando em pagar, é bom deixar claro que todas as atividades vão girar em torno do aplicativo e que o governo vai bancar. Então, vocês não vão pagar para utilizar o aplicativo. Conexão Escola, que eu acredito que todos já tenham conhecimento, podem não ter baixado, mas têm conhecimento. Ele foi remodelado, ele chama Conexão Escola 2.0 agora. Por quê? No ano passado tivemos vários problemas, que ele não baixava no sistema iOS, ele foi aperfeiçoado, então, para esse ano, iOS até 9.0. Né? Então, assim, ele vai atingir praticamente 95% dos estudantes. Dentro da plataforma Conexão Escola, vocês terão tudo. Tá? As aulas da Rede Minas, o Classroom, que são as salas de aula virtuais, as apostilas, tudo que gira em torno do REAMP vai estar no Conexão Escola. Ah, mas o meu telefone não consegue baixar. Gente, eu não posso falar com toda a propriedade, porque as questões digitais, a Carolina, né, é a nossa base lá dentro da escola, como era a professora Thaisa, que não vai estar com a gente esse ano, mas, né, e os outros professores que conhecem, mas assim, em termos de, consegue baixar, não consegue baixar, vai consumir quanto? O principal é o seguinte, o Estado está bancando os dados consumidos para tudo isso, você não paga. Né? Porque às vezes a pessoa fala, eu vou colocar quanto de crédito no meu telefone, vai consumir tudo. Não vai consumir. Tá? Então é o seguinte, e outra coisa, você tem que saber usar. Né? Você não precisa de ficar com o celular ligado o dia inteiro no Classroom ou no Conexão Escola, porque você tem o seu horário de estudo também. Mas se for para o joguinho, né, para o Free Fire, para o FIFA, o telefone sempre tem crédito e consegue ficar com a bateria, rende o dia inteiro. Então isso aí é uma coisa que a gente está cansado de saber. A Jaqueline está falando que as aulas da Rede Minas não pegam na casa dela. Não tem problema, no próprio aplicativo tem todas as aulas baixaixadas. Então, sem pagar nada. E pelo YouTube também. YouTube, sim, também tem. Apesar que lá você vai pagar, né? Mas se você tiver internet em casa, você consegue assistir. No Conexão Escola você maior. No Conexão Escola nem precisa. Você assiste lá e não precisa Exatamente. Pagar. Então, gente, por ser virtual, às vezes se torna muito complicado ainda para muitas pessoas. Mas o acesso esse ano está assim, tranquilo. Só não vai fazer o acesso quem não quiser mesmo. Então, voltando àquela questão do primitivo que eu falei, quem realmente não tem, não coisa, vai solicitar, nós vamos criar um formulário depois, tá? Da semana que vem também, que são coisas rápidas de ser respondidas, porque a gente precisa de ter isso documentado. Então não adianta simplesmente você me ligar ou me mandar uma mensagem e falar, Romo, eu não tenho condições, imprime o PET para mim. Não, não vai ser assim, porque vai ter que passar por uma análise. Tá? A gente só vai imprimir PET na escola no último caso. E mesmo assim eu vou falar para vocês, os PETs são impressos, se o aluno falar assim, eu não consigo baixar o Conexão Escola, mas a gente fez um formulário com aquela atividade, é só você entrar e responder o formulário. Então assim, a gente vai cercar todas as possibilidades para que a gente tenha que imprimir qualquer tipo de atividade. Porque a própria avaliação do Estado, que vai ser a primeira atividade, que é a avaliação diagnóstica, ela estará dentro do Conexão Escola. Então você vai poder, dentro do Conexão Escola, resolver aquela atividade lá, já respondendo as perguntas, sem gastar
papel e caneta, se for o caso. Estou falando assim de uma maneira geral, mas você vai ter que ter um rascunho lá para estar resolvendo as questões. Ou pelo menos, no caso de alguns conteúdos, você fazer uma boa leitura, uma boa interpretação. Então, o que acontece? Vocês têm que estar atentos às questões de que ano passado ficou até cansativo, porque às vezes a gente postava determinada coisa, fizemos vários vídeos ensinando, explicando, e mesmo assim, alguns pais, alguns alunos insistiam em sempre perguntar a mesma coisa. Quantas e quantas vezes a gente colocou no grupo, né, e repetitivamente, um formulário para ser respondido tal coisa, uma avaliação, né, como foi o PET 300, nós enviamos para vocês, né, para todos os alunos, o caderno de atividades, mais o que tinha que ser respondido, e mesmo assim as pessoas perguntavam 10, 20 vezes. É lógico, evidente que a gente está aqui para sanar as dúvidas e a gente está sempre à disposição, mas tudo que é em excesso é complicado, se torna cansativo. Romulo, eles estão perguntando se mandarem as folhas, se dá para imprimir na escola. Não dá, gente. A impressão não se resume apenas em folha, tá? É toner também. E a questão do imprimir, tá? Não é simplesmente pelo fato de gastar, uma apostila fica em R$5. Mas ano passado eu fui na Lan House, eu fui no coisa, estavam cobrando 15. Infelizmente, gente, teve gente que explorou sim a situação. Mas hoje é muito simples. A forma de você imprimir, frente e verso, 2 folhas da apostila, porque virtualmente a apostila vem nessa configuração. É uma por página, e não é frente e verso. Então, às vezes, você pega uma apostila lá, como aconteceu ano passado, com 96 folhas. Essas 96 folhas, se você souber imprimir, você vai colocar 2 por folha, frente e verso. Ela vai virar o quê? 24. Né? Mas, não, então, você vai pagar... Vai pagar pouco. Mas eu acho importante eles entenderem que um caderno, quando você coloca só as respostas, tira a foto e envia no aplicativo, é isso que vai ser funcional. Né? Exatamente. Então, necessariamente, não precisa ter a impressão para fazer as atividades. Porque o importante é você a devolução vai ter que ser por foto, ou vai ser digitado ou por formulário. Mesmo, né, no formulário. Então, é muito pouca necessidade de impressão, realmente. E eu vou falar para você, gente, eu entendo que a necessidade dos anos iniciais é maior em relação a isso. Algumas atividades, a secretaria até propõe que a gente faça impressão, ou que os alunos façam impressão para ter uma maior facilidade de entendimento. Né? Mas para alunos do 6º ao 9º, eu já acredito que a coisa seja mais fácil. Então, aquilo que a Carol acabou de falar. Eu tenho que fazer avaliação diagnóstica. Eu não tenho celular. Eu só posso usar o celular da minha mãe ou do meu pai na hora que ele chegar. Não tem problema. O pai me empresta o celular que eu tenho que baixar aqui. Você vai baixar, vai ler, pega um caderno lá, escreve lá, avaliação diagnóstica. Questão 1, 2, 3. E vai marcando. Né? Vai tentando resolver e vai fazendo o gabarito lá. Depois você só vai lançar o gabarito. O professor pediu para fazer uma atividade do livro. Pô, a gente vai entregar os livros. Não, o professor falou com a atividade, mas ele mandou aqui no grupo. Você vai abrir a atividade e vai ver lá. Exemplo, atividade de geografia. Questão 1, a resposta é isso. Questão 2, a resposta é isso. Então, não é bicho de 7 cabeças. Falta boa vontade. Tá? Mesmo porque, eu falo com vocês, as inúmeras apostilas que a gente entregou, na hora que os professores foram corrigir, foram visualizar, às vezes na apostila tinha lá 3 linhas para o aluno discorrer sobre aquilo, o que era de escrever, ele não escrevia, nem com a apostila lá na frente dele. Então isso aí se transformou numa estatística negativa, porque o Estado percebeu que não ia adiantar. E no início eu fui um dos que critiquei, que eu achava que o Estado, diante da situação de pandemia, ele teria que ter mandado a impressão de todas as apostilas para as escolas para a gente entregar. Me enganei redondamente, entendeu? Que não foi isso que foi a causa do aluno não realizar a atividade. Porque hoje a gente tem que se adaptar ao mundo virtual. Né? Se você vai mandar um currículo para a empresa, você não põe no correio, você não vai bater na porta. Não. A maioria dos currículos hoje para a empresa, você manda por onde? Pelo e-mail, é virtual. Né? Um monte de coisas, banco, né? Olha os bancos virtuais aí que estão tomando conta do mercado. Quem é que vai em boca de caixa hoje fazer alguma compra? Então a gente tem que se adaptar. Você falou de livro, Rômulo, eles estão muito perguntando sobre os livros do ano passado,
né? Que já devia ter sido entregue. Eu acho que eles querem saber se já pode entregar. Pois é, tá vendo a falta de comunicação. Os livros que vocês receberam Eu ano acho que é passado, falta de acompanhamento do Instagram, porque está tudo sim, sendo postado sim. aqui e vocês estão displicentes. Não, não, não é só no Instagram, não. A gente cansou de dar informação até por telefone mesmo. Se o ano terminou, gente, não tinha por que você ficar com os livros. Mesmo porque você tem que pensar o seguinte: o que eu vou ficar fazendo com o livro de sexto ano se eu vou fazer o sétimo ano que vem? Então, de forma presencial, ao final do ano, não há o recolhimento dos livros, você entrega para o ano que vem, você pegar o livro daquele ano que você vai cursar. Então já era para ter sido entregue, nós temos o controle na escola dos alunos que ainda não entregaram os livros, porque os livros foram todos numerados, vocês lembram disso. Então a gente aguarda a entrega desses livros, porque esse livro que você utilizou, ou pelo menos pegou e levou para sua casa ano passado, ele vai servir para o seu colega. E ele vai fazer falta, porque esses livros didáticos do Estado, eles valem por 4 anos, é pelo ciclo. Então, você que pegou o livro novinho do sexto ano passado, ele ainda vai ser utilizado por mais 3 anos. Então, a gente tem que pensar no próximo. Como você tem que pensar que na hora que você receber livros, em boas condições, você vai pensar assim, pô, meu colega cuidou bem desses livros e eu estou recebendo os livros em condições de usar também. Tá? Mas, Então, só para deixar claro, já pode ir lá devolver? já deveria ter devolvido, mas na semana que vem a gente vai estar funcionando. Quem puder fazer o favor, gente, eu estou falando isso aqui agora, mas vamos prestar bastante atenção, porque eu não li nada oficial que chegou da secretaria, só através da mídia. É muito importante a gente frisar isso, porque Belo Horizonte está decretando o fechamento de novo, só serviços essenciais. Então, só na segunda-feira que a gente vai saber se a gente vai poder abrir a escola, mesmo que seja com um funcionário, para estar recebendo isso, tá? Então, é preferível que vocês aguardem, pelo menos até na quarta-feira, quem não entregou os livros, que façam depois que a gente soltar algum comunicado, se vai ter um horário que a gente vai ter disponível para estar recebendo isso, que acredito eu que a gente vai ter que voltar a estaca zero. No período crítico da pandemia, 3 vezes por semana, só 2 funcionários estavam indo na escola, eu e mais um. Ou era eu e a secretária, eu e o vice-diretor, tá? Então a gente vai ter que aguardar. Mas fiquem atentos àqueles que não pegaram, não entregaram, desculpa, os livros, vamos entregar. A questão das apostilas, tá? Os PETs, vamos aguardar, mas para quem for curioso, já pode anotar aí também, Carol, para eles, agora aí no chat, mas depois a gente posta no Instagram. Para quem tiver a curiosidade de conhecer já o PET bimestral, que é o PET 1, pode entrar no Estude em Casa, .educacão.mg.gov.br, que já vai estar lá, né, a apostila, o PET. Antes da gente dar os passos do Conexão Escola, a forma mais rápida de acessar é pelo Estude em Casa. Você entra lá, você já vai ter o PET. Eu posso imprimir o PET? Pode falar. Pode falar. Inclusive, eu acho importante que todo mundo entre, até porque lá tem o guia prático ensinando sobre o aplicativo também. Então, o site ele é um guia muito bom. Tá? O próprio site que a Secretaria da Educação está disponibilizando, ele já ensina, né, como acessar as outras ferramentas. Só para lembrar aqui que as aulas da Rede Minas, elas começarão no dia 15. Tá? Essa semana, o ano letivo começa dia 8, segunda-feira. Mas essa semana, do dia 8 ao dia 12, é a semana de acolhimento. Tanto os alunos quanto os professores estarão cumprindo essa semana de que forma? Os professores estarão fazendo cursos online, oferecidos pela secretaria, e os alunos estarão nessa transição. A gente vai estar passando para vocês os aplicativos, passo a passo para poder instalar, como que vai ser usado, esse período de cadastro, vamos acessar os grupos, né? Vamos criando os grupos. Quem não entrou, Romulo, me chama no privado lá, meu número é esse aí, muda aí, me coloca no grupo. Então, tudo isso a gente vai fazer durante essa semana. Como é que vai saber a sala? Quando você entrar no grupo, você sabe a sala. Exatamente. Se você está no grupo, você vai olhar lá. A nomenclatura, desde o ano passado, ela já mudou. Então, por exemplo, para quem estava acostumado na escola
Ah, 701 é o 7º ano. Vai continuar, só que a gente vai colocar essa nomenclatura e mais a nomenclatura que é a oficial. A gente vai estudar para ver se vale a pena, para não confundir muito a cabeça de vocês. Mas, a grosso modo, é o seguinte, quem é 6º ano é 600, quem é 7º é 700, 800 e 900. Então, aquele grupo que você tiver, a gente vai fazer dessa forma. Uma coisa que a gente está pensando em fazer diferente do ano passado é a questão de montagem de grupos por sala. A gente viu ano passado que não tinha necessidade, por quê? Se você é aluno do 8º ano, todas as turmas de 8º ano têm os mesmos professores, né? Então não justifica a gente montar 5 grupos. A gente monta lá, 8º ano, Tomás Brandão, vocês vão ter acesso às informações do 8º ano. Não necessariamente vocês terão todos os professores no grupo do WhatsApp, tá, gente? É importante lembrar, porque nem todos os professores querem dar o número, né, se tornar público, o número deles, que é complicado. Mas, de qualquer forma, vocês podem ter certeza que eu estarei lá. E o professor que estiver lá, que mesmo que não seja nada de informação do conteúdo que ele dá aula, ele vai estar passando os conteúdos dos outros professores. Sempre serão postadas as atividades ou algum recado de um professor ou de outro. É isso que vocês têm que estar atentos, tá ok? Porque a gente montar o grupo por sala de aula é complicado, mas a gente já teve uma ideia também que a gente vai tentar colocar em prática, eu não vou dizer agora, em termos de grupo de WhatsApp, eu vou esperar, porque como a gente está fazendo o acolhimento dos professores ainda, na semana que vem a gente vai ter uma reunião, mas a ideia é o seguinte, se a gente apadrinhar cada sala, cada professor apadrinhar uma sala, a gente vai ter o grupo comigo e com esse professor naquele grupo, porque aí a gente vai ter condições de ter um contato maior, mais direto e acompanhamento, porque a proposta dentro do nosso projeto é do professor ser padrinho para a gente voltar aos velhos tempos de gincana, né? As turmas que estiverem produzindo, elas vão pontuar e ao final do ano serem contempladas de alguma forma. Falando em gincana, perguntaram aqui se vai ter TB Coins esse ano de novo. Você vai ter o quê? TB Coins esse ano de novo? Vai, TB Coins. E para quem menosprezou o nosso banco virtual, não quis juntar dinheiro, né? Ficou sem participar dos computadores. Perdeu, né? Não vou prometer para vocês a questão do sorteio de computadores, porque foi uma parceria que a gente fez com o Rotary Club, e eu não sei se esse ano ainda eles vão manter esse projeto deles, que foi de recolher computadores usados em empresas e darem manutenção e doarem para as escolas. Mas a gente vai estar buscando outros meios aí também para ver se a gente consegue, né? Igual a gente conseguiu a doação das bicicletas, de cestas completas, de brindes. Isso tudo é para motivar. Mas não esqueçam, gente, que isso aí é motivacional. Você não tem que fazer só porque você vai ganhar alguma coisa em troca. É obrigação de vocês, estudantes, fazer as atividades. O que vier de retorno... São de aprendizado também. Então você não, vai estar sim, aprendendo isso é óbvio, né? O que vier de retorno para vocês é porque vocês merecem, sim. Mas agora, eu sou muito tranquilo para falar isso. Merece quem fez por onde. Quem não fez por onde, eu tive, ano passado, reclamações, né? Que eu fiquei muito chateado, mas também não rendi assunto, de pais de alunos falando que eu estava dando computador, dando um brinde para aluno que era meu protegido. Eu falei, não tem nada de proteção, não. Aqui é tudo virtual, é tudo estatística. Fez, está participando. Se ganhou é porque mereceu. Então não tem essa da gente escolher fulano ou fulana para ganhar isso ou ganhar aquilo, não. A gente está dando um retorno para vocês, igual eu estou falando, a título de motivação por aquilo que você fez. Como você quer ganhar uma coisa por aquilo que você não fez? Impossível. Né? Até na Mega Sena. Se você não jogou, você quer ganhar de que forma? Impossível, né? Então, a nossa linha de trabalho é essa, vamos manter, vamos tentar aprimorar. Se tivermos defeitos, né, ou cometemos alguns erros, a gente está bem, né, à vontade para estar recebendo as críticas também, opiniões, sugestões, mas o básico tem que ser feito. Isso a gente não vai deixar de fazer nunca, que é buscar o aluno, né, para perto da gente, mesmo que seja no mundo virtual, para que ele possa produzir, que ele possa progredir e crescer. Então, vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta,
Você está travando agora. Tá É travado. você que está travando. A primeira Uai, pergunta o meu? é Ah. se vão ser os mesmos professores do ano passado. Não. Não, gente, o que que acontece? Hoje nós fizemos o receptivo dos professores. Alguns professores mudaram. É importante lembrar que a gente tem um número de professores que são efetivos. Então, esses professores são eternos na escola, vamos dizer assim. Então, eu posso falar aqui ó, tranquilamente. Os professores de português são Olga, Carol, que está aqui com a gente, e Vinícius. Então, esses não mudam. Professor de matemática, a gente tem o Fábio. Os outros professores que chegaram são professores novatos. Então, a gente perdeu o Guilherme, a Thaisa e a Luciana. Tá? Professor de História. A gente tem o Marco, né, que é efetivo, e a gente não vai ter o Daniel, vai ter um outro professor. Professora de Ciências. A gente tem a Paloma e vai ter mais dois professores. Professor de Geografia. A gente tem a Mislene e vai ter mais um professor. Professor de Educação Física. É a professora Ana Cláudia e vai ter mais uma professora. Professora de Inglês. A Ana Paula continua, mas a Nancy não. Então, chegou uma outra professora que, para nosso orgulho, eu posso dizer nosso, né? Estou informando de primeira mão, a professora Mariana, que é professora de inglês, ela foi minha aluna no Tomás Brandão, em 2003. Show de bola. Foi muito emocionante. Foi. Apesar de eu estar me considerando velho, né? Mas foi muito emocionante a hora que a gente fez a designação hoje. Foi muito bacana, né? Ter uma aluna do Tomás Brandão, foi minha aluna, e agora vai estar lá com a gente, exercendo a profissão. Muito bacana. E a professora de arte continua a Tami, e a professora de ensino religioso continua a Patrícia. Elas não são efetivas, mas elas conseguiram a designação para a escola. Então, indiferente do professor que estiver lá, a gente tem que entender que existe um professor... Falando tudo dos professores, fala os anos iniciais também, ué. Anos iniciais a gente vai continuar, exatamente. Obrigado, cara. Porque aqui não é reunião para o sexto ao nono, né? A gente tem a professora Luciana, que continua no quarto ano, a gente vai ter a professora Claudineia no segundo ano, a professora Leozina no terceiro ano, e as professoras Vânia e Wagner no quinto ano. Tá? Voltou todo mundo, então, ué. Voltou todo mundo, sim. Só trocaram de ano alguns, né? A nossa professora de uso de biblioteca pela manhã vai ser a Lívia, e a professora de uso de biblioteca da tarde vai ser a professora Regina. Tá ok? Então, assim, e a professora Márcia Maria é a nossa professora eventual do turno da tarde. Os professores então, de apoio, professor de apoio ainda vamos, vai ser na segunda-feira a designação, e as nossas supervisoras também permanecem, né? Nossos especialistas. Turno da manhã com a Renata e turno da tarde com a Sibeli. Tá ok? As nossas tias, queridas tias também, as ASBs, vão retornar das 11 que tiveram com a gente ano passado, vão retornar 7. E 4 são novatas. Tá? Então, assim, o que eu ia falar era o seguinte, indiferente de quem está trabalhando na escola, né, ou seja na parte administrativa, ou como professor, o que for, somos professores, somos servidores da educação, estamos fazendo de tudo para atendê-los da melhor forma possível. E nessa hora vocês têm que pensar, indiferente do professor que estiver lá, você é aluno, você é tão profissional quanto a gente, e você também vai exercer a sua função da melhor forma possível. Tá ok? A gente vai estar junto sempre, e cada um cumprindo a sua parte. A outra pergunta foi em relação a... Alguém entrou, você falou para entrar no site, eles entraram ao tipo de apostila, porque tem regular... Pois é, o tipo de apostila que vocês vão acessar é do ensino regular, tá? Lá vocês vão encontrar ensino regular, ensino integral e ensino especial. O de vocês é sempre ensino regular, tá ok? Lembrando que no aplicativo já aparece só a sua opção. Então, no site tem várias opções, mas no aplicativo só aparece a que é a sua mesmo. Então, é a que você já está matriculado, né? Então, essa questão do PET aí, gente, que vocês vão poder visualizar, aí já perguntaram hoje, até me ligaram coincidentemente, falaram assim, eu já posso fazer o PET? Por enquanto não, gente. Para essa semana, se você quiser imprimir, ir se preparando,
ou preparar o caderno para você entender qual a melhor forma. Quando se trata de caderno, gente, eu entendo que, apesar de ser bimestral, a melhor forma de você fazer os PETs é por conteúdo. Então você separa uma parte para geografia, para português e matemática, aí você coloca ali, PET 1, semana 1, desenvolve as atividades, semana 2, vai ficar uma coisa organizada. Porque depois, se você quiser destacar essas folhas e grampear, você vai estar entregando para a gente uma coisa bem tranquila. Apesar de que o aplicativo vai nos dar a opção de cada semana que você fez atividade, você fotografar e enviar. Então a gente vai... É um trabalho, vocês não têm noção do trabalho que dá para fazer isso, mas vai facilitar a vida de vocês. Imagine eu com 8 turmas, cada turma com 30 alunos, são 240 alunos. Vou ter que criar pastas de cada turma, uma pasta, dentro dessa pasta, uma pasta para cada aluno, para eu ir anexando todas as atividades que ele mandar colocar ali dentro. É uma loucura, né? Então a gente tem que tentar... Mas não, o aplicativo já faz isso para nós. Exatamente, é por isso. É por isso que eu estou falando que o aplicativo ele vai resumir a vida de todo mundo. A partir do momento que você postou lá, com o seu código lá depois, a Carol tem mais propriedade para falar sobre o aplicativo aí nesse momento, você vai acessar lá, você vai ter todas as atividades que você fez, que tudo que você postou, todo o controle da sua vida de estudante. Então isso é muito bom. A gente vai economizar papel, a gente vai, nesse momento de pandemia, a gente vai economizar o risco, né, de estar saindo, ter que ir na escola, ter que entregar, manusear papel. Você tem ideia, no ano passado nós tivemos que deixar PET recebido em quarentena 15 dias, para depois os professores terem acesso, para poder mexer com todos os protocolos, com luvas, com máscara e tal. Então, assim, conseguir, né, nessa parte. Tinha trabalho. Outra pergunta é se tem horário para a aula online começar e quantas horas são. Pois é, a secretaria nos informou, ainda não foi passado o cronograma, mas o que a gente tem de informação da Secretaria de Estado da Educação, que as aulas foram ampliadas. Então, o que acontece? TV, né? Hã? As da TV. Da Rede Minas. Não entendi. Travou aí. As da TV, isso. Isso, as aulas da TV. Então serão ampliadas. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Uma coisa que a gente vai mudar em relação ao ano passado, atendimentos da nossa escola, é que cada um vai ter que trabalhar no seu turno. Não dá para o professor ficar à disposição o dia inteiro. O aluno estuda de manhã, quando é 5 horas da tarde, 7 horas da noite, ele está perguntando sobre a atividade. Então a gente vai ter que policiar e se programar para quê? Ó, minha aula é de manhã. Hoje teve aula de português na Rede Minas e os outros conteúdos a gente vai passar um cronograma de aulas daquele dia. Então dá para conciliar. É lógico, evidente, que a gente não vai ter aula todo dia de português, todo dia de matemática, todo dia de geografia. Mas no mínimo, 2 vezes por semana, ou até 3 no caso de português e matemática, a gente vai arrumar uma forma de passar para vocês, através do Conexão Escola, essas aulas, sejam elas ao vivo, sejam elas gravadas, ou postagem de atividade, não interessa. A gente vai estar fazendo isso. Lembrando que essas atividades serão validadas como carga horária. Tá? A gente só não vai atropelar o horário da aula daquele ano. Por exemplo, o 6º ano vai ter aula de 7 a 7h50, então de 7 a 7h50, o 6º ano, desculpa, 6º ano não, porque não é de manhã, 8º ano, de 7 a 7h50, não terá aula no aplicativo que não seja da TV. Porque não tem como você assistir 2 aulas ao mesmo tempo. Então a gente vai fazer esse cronograma em função disso. Tá? Não quer dizer que todos os professores vão dar aulas, igual eu falei, todos os dias, e aulas ao vivo ou gravadas. Todo e qualquer tipo de atividade que o professor, dentro daquele horário, né, postar para vocês, é carga horária que está sendo computada. Tá ok? Eu acho importante reforçar que as atividades avaliativas, como é que elas vão funcionar. Pois é, atividades avaliativas, que principalmente a primeira agora, que é a avaliação diagnóstica. Ela já está no sistema também, tá ok? Vocês terão um período para fazer a devolutiva a partir do dia 15.
ela está em processo de divulgação, né? Essa semana vai ser semana de divulgação disso. Vocês vão baixar, vão responder, preencher o gabarito lá e enviar. Tudo via formulário. Tá? Ah, ô Rômulo, infelizmente não dá, eu não tenho acesso à conexão escola, é impossível, eu vou ficar sem estudar. Não, não vai ficar sem estudar. A gente vai criar uma forma de, pelo menos o gabarito, a gente postar no WhatsApp, que a gente vai fazer isso também, as avaliações. Grupo de 8º ano vai ter avaliação diagnóstica lá no WhatsApp. Você pode ir lá abrir, preencher um formuláriozinho com o gabarito e entregar. Mas isso aí vai ser apenas como segunda opção. Lembrando que a primeira opção sempre vai ser o uso do formulário. Mesmo porque, gente, quando vocês respondem direto no aplicativo, a nota de vocês, né, já está sendo computada no sistema. Quando a gente cria um formulário, são 2 trabalhos. Vocês preenchem e entregam para a gente. A gente tem que computar e computar no sistema. Então, se você pode fazer direto para cair no sistema, por que fazer dessa forma? Tá? Então, a gente vai tentar priorizar, tá? Tentar priorizar, não. A gente vai priorizar as questões do aplicativo. Em casos extremos, a gente vai dar um jeitinho, tá ok? Eu acho que vale... estão perguntando em relação ao código da turma. Posso eu explicar como o aplicativo funciona? Mais ou menos? Sim, sim, só para tirar a ansiedade, né? Só para tirar a ansiedade. Gente, funciona da seguinte maneira. O aplicativo vai oferecer o Classroom, assim como a gente usou ano passado. Só que ano passado a gente passou os códigos e vocês entraram, né? Esse ano, como vai ter que ser pelo e-mail institucional, primeiro vocês vão priorizar o aplicativo. Quando vocês baixarem o aplicativo e clicarem na aba Sala de Aula, né, ele vai redirecionar para você acrescentar o seu e conhecer o seu novo e-mail. E a partir dali é que você vai conseguir entrar na sua sala. Ah, depois posso usar pelo computador? Sim, depois você pode usar. Uma vez que você entrar no Google, jogar lá Gmail e jogar o seu e-mail institucional, a senha que você criou, você consegue ter acesso ao Google Sala de Aula do computador, por exemplo. Mas no primeiro momento, para o e-mail ser criado e as coisas funcionarem, no aplicativo é mais fácil, né? Então, não se afogue. A partir da segunda-feira, todo o passo a passo vai ser mandado, né? As dúvidas vão ser tiradas. Ah, mas estou com muita ansiedade, já quero começar hoje? Estude em casa.educacão.mg.gov.br, tem lá o guia prático. Você pode ler ele de cabo a rabo, aprender tudinho, que está tudo lá explicado. A única coisa que a gente fez, né, está preparando, é um resuminho. Mas se você estiver ansioso e você tem facilidade, inclusive, para essas coisas, é só entrar lá no Estude em Casa, como a Carol disse. Você tem um guia prático, você vai conseguir instalar e baixar e já começar a mexer lá, a vivenciar a plataforma. A pessoa está aqui falando, pediu seu código de sala. Não, não é o código de sala, gente. É o ID, é aquele número que vocês usavam ano passado. Então, por isso que é importante. Vá lá no site, leia o guia prático, já que se você já quer mexer hoje ou nesse final de semana, entra no site, leia o guia prático e lá tem o passo a passo. Como é que o seu e-mail é criado, como é que é a sua senha, por que é o tal número, por que não é. Então, isso sim que você vai resolver. É mais fácil. Inclusive, tá? a gente ainda tem que preparar a listagem com o ID de cada aluno, né? Porque se você não souber seu ID, a gente vai estar repassando para você saber, para você poder configurar lá a sua conta. E também eles devem liberar, igual ao ano passado, se você não souber seu ID, você consegue acessar, né, com seu nome, data de... pois é, entendeu? No Estude em Casa tem um botão para você consultar o seu ID. Consultar o seu ID. Então, assim, tá tudo muito mastigado, gente. É só saber engolir. Não pode querer engolir de uma vez, porque engasga, né? Mas saber degustar que as coisas vão fluir, as coisas vão funcionar, tá? A gente vai ter um livro online. Nesse livro tem tudo que vocês precisam e que a gente precisa também, tá? Mais alguma pergunta aí, Carol, em relação a essas questões? Eu falei do Estude em Casa, falamos do Conexão Escola, que a gente vai aprofundar nesse assunto semana que vem. A gente já fez uma leve apresentação dos professores, mas semana que vem a gente vai...
Tem um Hã? professor perguntando diversas vezes que horas que vai acabar a aula. Só que eu acho que ela quer dizer que horas que vai acabar a live, não? É a live, essa reunião ou as aulas? É, As porque a aulas é o seguinte, se for turno, se for turno, é o mesmo horário do turno presencial. Turno da manhã, de 7 às 11h25. Se for à tarde, de 13 às 17h25. Lembrando de uma coisa, gente, não é porque é virtual, você vai falar assim, nossa, eu vou acordar às 7 horas da manhã para ter aula virtual, eu vou é dormir mais um pouquinho. Aí o mais um pouquinho é até 11h30, ou seja, você matou a aula aquele dia. Pensa na situação presencial, gente. Se você não foi à aula, indiferente do que você ficou fazendo, você não foi à aula, é falta. Então, se você não está presente virtualmente e não fez aquela atividade proposta aquele dia, entre aspas, você está tomando falta. Vocês estão entendendo? Então, tem que estar atento a isso. Mas quer dormir até mais tarde por quê? Não teve a organização, o cuidado de dormir mais cedo. Porque ficou até 3 horas da manhã no Free Fire, no FIFA ou nas redes sociais. Então, isso aí a gente já está cansado de saber que isso acontece. Infelizmente, virou uma febre, mas como, né, retornamos agora, vocês têm que ter esse cuidado, né, de se organizar para que vocês assumam, né, a responsabilidade que é de vocês. Lembrando de outra coisa aí. Pode falar. uma pergunta que eles falaram sobre relação ao que você está dizendo, sobre o turno. Se ele perguntar, sétimo ano é de manhã? Sim. Deixa eu explicar para É vocês. importante esclarecer. Sobre aquele assunto que eu comentei no início, sobre a evasão de alunos, né, a falta de matrículas, o nosso quadro autorizado pela Secretaria de Educação seriam 5 nonos, 5 oitavos e 2 sétimos pela manhã. À tarde a gente teria 3 sétimos e 4 sextos. Seriam 19 turmas de anos finais. Mais o que vai ter já, que é definido os anos iniciais, que é uma turma de segundo, uma de terceiro, uma de quarto, duas de quinto. O que ocorre? Para se criar uma turma, você precisa de aluno. Se você não tem aluno, você vai ter turma? Não vai. Então, ontem, anteontem, dia 3, foi liberado para que a gente entrasse no nosso sistema, que é o do quadro de horários, para reformular. Com isso, alguns professores, inclusive a Carol, né, perdeu aulas. Por quê? De 19 turmas, reduziu para 16. E o que até então o sistema fez? O sistema tirou uma turma de nono, uma turma de sétimo, uma de sexto. O nono é de manhã, é menos uma turma pela manhã. O sétimo que ela tirou do turno da manhã e não da tarde. Então, a gente continua com 3 sétimos à tarde e tirou uma de sexto à tarde. Então, caiu para 3 sextos. Nós temos 6 turmas à tarde. E até então, nós temos 10 turmas de manhã. 5 oitavos, 4 nonos e 1 sétimo. Aí o aluno vai perguntar, mas quem que está no turno da manhã? A gente não fez enturmação da escola para uma turma da manhã. O sistema mesmo absorveu. Os alunos que já eram da escola, ela manteve à tarde. O sistema. E os alunos da manhã, quem são? São as matrículas que estão sendo realizadas nesse momento, de novatos. Porque, normalmente, a gente entende que todo mundo que vai fazer o 7º ano quer estudar de manhã. Só que esse ano na escola a gente teve um aumento de turmas de nono, porque ano passado eram 2, esse ano caiu para 4, no finalmente, por quê? A gente tinha muito oitavo, muito sétimo. Mas eu ainda acredito que, antes de voltar às aulas presenciais, a gente consiga resolver, junto à Secretaria de Educação, para a gente migrar, né, trazer 2 turmas de sétimo da tarde para, entre aspas, as 2 salas que estão vagas no turno da manhã. Se isso acontecer, nós teremos 4 nonos, 5 oitavos e 3 sétimos pela manhã. Quem serão esses alunos que serão contemplados com o turno da manhã? Aqueles que já estarão matriculados, e a gente vai ter que fazer em forma de sorteio, se o número de vagas existentes para o turno da manhã for maior do que todos pretendem. Porque pode ser que o aluno que estudou ano passado à tarde, ele queira ficar à tarde. Então a gente vai ter que fazer um levantamento. Mas para isso acontecer, a gente tem que esperar a secretaria autorizar. Então não é o Tomás Brandão que está escolhendo. Tá? Isso tudo está dentro do sistema. Então, para responder a pergunta de uma forma mais objetiva, a maioria dos alunos do 7º ano estão matriculados à tarde.
tá ok? Então, as aulas, a princípio... Vocês também vão saber. Exatamente. E os grupos e os alunos vão saber que, no momento, por enquanto, vocês terão aula à tarde, de 1 às 5h25. Ok? Ok. Outra pergunta. Mais alguma pergunta? É sobre os aplicativos no computador. Acho melhor eu responder. Com certeza. Acho que funciona assim, gente. O aplicativo Conexão Escola, pelo próprio nome diz, quando é aplicativo, aplicativo quer dizer que é para celular, tá? Então, o aplicativo Conexão Escola, ele é para celular. Vai funcionar tanto para Android quanto para iOS, né, que a gente falou lá no começo da live. O que é possível é abrir o Google Sala de Aula, porque ele não é só um programa que é aplicativo, no computador. Aí, quando você tiver acesso ao seu e-mail e senha institucional, você consegue abrir o Google Sala de Aula no computador, sim. O que eu até, se você tiver condição, digo que facilita muito, porque para preencher as coisas, para ler, é tudo muito maior do que a tela do celular. Tá? Então, toda vez que a gente falar em aplicativo, a gente está querendo dizer que são coisas que se baixam no telefone. Você tem uma loja de aplicativos, chama loja, porque a maioria, né, a gente sempre olha, eles são grátis, né, a gente não entende como loja, mas é porque é possível pagar, por isso que chama loja. Tem alguns aplicativos que são pagos. Né? Então, você vai lá na sua loja de aplicativo, é Play Store que chama para os Androids e chama, nem sei como é que chama, não lembro agora, do iOS tem outro nome, né, dos iPhones tem outro nome, mas também se baixa na mesma loja. E aí você baixa, descobre, né, pelo guia prático e pelas instruções que vamos passar no que vem, qual que é seu e-mail e senha, aí pelo computador você consegue acessar. Para quem já tem Gmail, né, vai entender muito facilmente, porque o sistema é a mesma coisa de entrar num e-mail do Gmail. Você entra, inclusive, pelo www.gmail.com e coloca o seu e-mail institucional lá, tá? Então, é bem tranquilo, a gente também vai ensinando isso ao longo dessa semana. Então, é por isso que é importante essa semana não afobar de pensar em atividade, porque é hora de aprender todos os aplicativos, tudo que a gente precisa para que o ano funcione direitinho. Trazendo isso para a nossa realidade presencial, vocês vão recordar que a primeira semana é sempre a semana realmente de acolhimento, de organização. Segunda-feira seria, por exemplo, quando vocês chegam lá na escola, o diretor está lá, presta atenção, os recados aqui, depois, agora eu vou dividir em turmas, cada professor vai chamar um, aí vocês vão para a turma, entendeu? É isso, nós vamos organizar a casa para que a partir do dia 15 vocês já tenham condições de estar estudando, fazendo as atividades propostas da melhor forma possível. Ah, vou falar que com uma semana a gente vai resolver tudo, a partir do dia 15 está tudo resolvido? Não. Mas a gente vai tentar fazer ao máximo nessa semana de organização, né, para que esse acolhimento seja um acolhimento altamente produtivo, para que depois as coisas transcorram da melhor forma possível. Tá ok? Mais alguma coisa? Acho que não. Olha, que bom. Todas as perguntas. Temos mais? Nós temos quanto tempo aí já? 1h? 1h e uns quebradinhos. 15, né? Tá. Então, gente, eu vou falar só de mais alguma coisa aqui. Uma coisa que é importante, muitos também já estão me perguntando. Ano passado, nós tivemos verba para entregar o kit alimentação. Tá? Então, esse ano vai ter de novo. O primeiro kit deve ser distribuído, eu já fiz o contato com as empresas, com os fornecedores para licitação. Né? A gente deve estar entregando esses kits na segunda quinzena de março agora. Tá? Já vamos preparar. Quem tem direito? Todos os alunos. Tá? E a gente vai aguardar, né, agora esse posicionamento da Prefeitura em relação a esse fechamento aí, para saber como que a gente vai fazer essa entrega. A gente vai ter uma semana aí para a gente ver, né, qual vai ser o direcionamento da Secretaria de Estado de Educação em relação a isso também. E a gente vai aproveitar para evitar trança-trança, aglomeração, essas coisas. A gente deve fazer uma escala e que a gente vai aproveitar para entregar os livros didáticos e o kit juntamente. Tá ok? Ah, quem não quiser pegar o kit, não tem problema. Tá? O que ocorre é o seguinte, igual aconteceu ano passado. Se a gente tem 600 alunos, a gente vai fazer 500 kits. Né? Porque 100 pessoas, nós não vamos fazer formulário para saber se vai querer ou não vai querer o kit.
a gente vai fazer os kits e vai entregar. Ah, se o fulano não quiser, eu posso pegar o dele? Não. A coisa vai ser igual para todo mundo. Ah, aqui em casa são 3 que estudam no Tomás Brandão. Você tem direito a 3 kits. Tá ok? Então é um kit. Ó, no kit do ano passado, ele vinha arroz, farinha, feijão, fubá, açúcar, óleo. O primeiro kit veio óleo, depois a secretaria proibiu de colocar o óleo por causa de valores nutricionais e por causa do preço também. O óleo foi lá em cima, então a gente entendeu, a gente não, a secretaria entendeu que substituir o óleo por mais itens seria melhor. Chegou a vir biscoito. Eu sei que o kit final foi arroz, feijão, açúcar, farinha, fubá, macarrão e um molho. O molho de tomate também não pode ser mais, porque o governo federal já proibiu. Então a gente está montando um kit de legume e verdura. Pois é, agricultura familiar. Hoje, inclusive, nós fizemos a licitação, a abertura da chamada pública. Por quê? A chamada pública ela foi feita com a intenção, né, de que as aulas retornariam, a gente teria merenda na escola. Quando se trata de kit, é muito complicado. Nós fizemos uma no ano passado e a gente teve uma perda muito grande. E olha que a gente não escolheu, dentro desse kit de agricultura familiar, a gente não escolheu hortaliças, por exemplo, que perde de um dia para o outro. Então a gente escolheu o básico, que foi a batata, a mandioca e a cenoura. Mesmo assim, pelo fato de alguns não terem buscado, por mais que a gente tenha divulgado e solicitado, né, a gente fez busca ativa para buscar, nem alimentação buscaram. Então a gente teve uma perda significativa desses legumes, e ao final a gente estava entregando, por exemplo, 2 kits de legume para quem ia buscar um de cereal, melhor do que jogar no lixo. Mas isso a gente vai fazer com todo cuidado. Nesse primeiro momento, para março, a gente não vai ter condições de entregar a agricultura familiar por causa disso. Porque a agricultura familiar, o processo de licitação dela é mais demorado. Entendeu? Então, se a gente começasse ele agora, a gente só conseguiria fechá-lo na primeira semana de abril. Então, para esse de março, não teremos os legumes, mas a gente vai tentar suprir, tá, com cereais. Aí, podem, já antecipando uma resposta, né, se porventura surgir dúvida. Ah, por que não pega o dinheiro dos legumes e compra cereal? Não pode. Isso é lei federal. 30% do valor da merenda destinada às escolas tem que ser gasto com a agricultura familiar. O que a gente pode gastar com a agricultura familiar depois de feito todo o processo administrativo de licitação por exemplo, na agricultura familiar contempla feijão e farinha. A gente tira do cereal esse investimento, investe em outras coisas e pega da agricultura familiar feijão e farinha. Mesmo assim, existe uma questão nutricional, um acompanhamento, né, do governo federal em relação a essas questões. Não é tão simples, igual vocês imaginam, tipo, se é R$10 por aluno, vai no sacolão, compra e passa para o aluno. Não, não é assim que funciona, tá? Diferente da prefeitura, que a prefeitura ano passado, não sei se vai continuar desse ano, dessa forma, o aluno tinha direito a um voucher, né, um vale, que ele ia num determinado supermercado, retirava o kit dele. Mas era kit de cereal. Como a gente tem essa agricultura familiar, ela é mais melindrosa para ser feita. Mas vai ter sim, tá ok? Na primeira oportunidade que a gente tiver de fechar tudo, a gente vai estar anunciando a questão dos legumes também, tá? E acompanhando isso, a questão dos livros didáticos, né? Só para lembrar que serão entregues, numerados, quem for o responsável, o aluno que vai assinar, que está recebendo, porque ao longo do ano, como houver essas mudanças, né, de atividades, com certeza o livro didático será usado. Então é bem importante a gente lembrar disso. Tá? Esse ano, nós criamos também mais uma estrutura. A princípio, ele não vai funcionar como uma ferramenta de estudo, mas vai ser mais uma ferramenta que a gente vai ter de consulta, que é o nosso site. Tá? O nosso site vai ao ar a partir de segunda-feira. Aliás, ele já está no ar, mas esse final de semana ele está acabando de ser organizado, né? Está passando por uma revisão. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai divulgar o nosso site para que vocês possam lá pesquisar alguma coisa de interesse. Ele está bem básico, não é nada demais,
mas é mais uma forma da gente estar interagindo e se comunicando também. Tá ok? Perguntas para encerrar? Não? Erradas. Tá, eu vou pedir para vocês um grande favor, só para vocês terem uma ideia. Essa live tem 4 dias, né, que ela está sendo divulgada, e eu entendo que é a primeira, mas pelo fato de ser divulgado no Instagram da escola, e como a minha rede social, que é o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, eu tenho certeza que 80%, não vou falar 100% porque estão chegando os novatos, nem todos têm meu contato, mas eu vou dizer que 80% da escola hoje tem o meu contato, então quer queira ou quer não, visualizou e sabe o que está acontecendo aqui agora. Vocês podem olhar aí, nós temos 45 pessoas. E pode olhar aí que 45 pessoas aí deve ter no mínimo 15 que são funcionários. Então é pouco, gente. É muito pouco para quem está começando um ano letivo e tem 570 alunos matriculados. Então eu peço que vocês façam parte dessa corrente, que vocês divulguem. Quem participou, agradeço imensamente, tá? A paciência, a tolerância, mas eu acredito que tenha sido muito esclarecedora, por mais que ainda faltem alguns detalhes. Mas de uma forma geral, a gente passou para vocês, ou tentou passar para vocês, como vai ser o funcionamento. Então, que vocês repliquem isso para os colegas, né, para quem vocês conhecem, que numa próxima a gente vai ter condições de, no mínimo, triplicar isso aí. A minha vontade é que... Com dúvida, assiste de novo. Exatamente. Para quem tiver dúvida, pode, ou pegou pela metade, vai estar no Instagram, né, gravado, vai para o YouTube também. Lembrando que é só digitar lá Escola Estadual Tomás Brandão, né? Tudo, com todas as letras, não tem abreviação nem nada, né? Para vocês assistirem ao vídeo, à reunião. E eu peço, né, numa boa, que vocês repliquem isso aos colegas, a quem vocês conhecem, para a gente tentar fazer qualquer dia desse aí, que seja próximo, ou que seja daqui 2, uma reunião com 200, 300 participantes. Eu sei que o horário, numa sexta-feira, né, 8 horas, quem faz live sexta-feira, 8 horas, no final de semana, é só artista famoso, né? Mas por que a gente não pode ficar... Né? Por que a gente não pode ficar famoso também com 300, 400 pessoas aí, numa live do Tomás Brandão? Aí lembrando uma coisa, tá? Vocês vão fazer parte disso. E isso aí eu vou cobrar. Esse ano o Estado instituiu também um prêmio, tá? Quer dizer, vão ser distribuídos 90 milhões de reais às escolas estaduais, né? Isso é para o estado inteiro, em 3 etapas. Para as escolas que mais tiverem retorno de tudo que for feito. Por exemplo, avaliação diagnóstica vai ser a primeira. As escolas que obtiverem o maior retorno em relação à avaliação diagnóstica receberão determinada verba para o investimento na escola. Então, isso é importante, né? A partir do momento que a escola recebe uma verba para aprimorar, mas não estou indo à aula, por mim, dane-se a escola, não, gente, não é assim. Pra vocês terem ideia, ano passado, em janeiro, a gente pintou a escola todinha. Se você chegar lá hoje, você vai falar assim, essa escola nunca foi pintada. O tempo se encarrega de acabar também com as coisas. Então, a gente tem que manter, né? E a gente vai contar com a força de todos vocês para a gente estar lá sempre disputando alguma coisa e tentando ganhar alguma coisa. Lembrando que são mais de 3 mil escolas, né? No estado. Mas por que a gente não pode ser contemplado aí, né? Porque em função do ano passado, eu acredito que a gente tenha feito a diferença. A gente não entrou no prêmio Gestão Escolar, por opção minha, mas a gente fez muita coisa bacana, a gente foi muito elogiado, e eu acho que o prêmio maior para isso tudo é o retorno que vocês dão, né, naquilo que a gente propõe. Então, por isso que, mais uma vez, eu falo, faço questão de chamar de Família TB. Nossa família é muito unida, sim, e também, às vezes, muito bagunçada, discute. É igual a família louca lá mesmo. Mas é a família. E essa família, ela é movida por sentimento, que a gente sabe que todo mundo tem, né? Em especial, nós, professores, o nosso sentimento maior é o amor por aquilo que a gente faz, né? O amor pela profissão, mesmo que sabendo, que todos saibam disso, né? É unânime o conhecimento de todos em relação à nossa valorização, né? Principalmente a financeira, mas ainda fazemos por amor, né? E com amor. Então isso aí é o que move essa paixão que a gente tem pela educação, pelo ensinar, pelo promover cada dia mais a educação. Agradeço demais a todos.
a nossa equipe sempre foi uma equipe unida, a nossa família é unida, mesmo com os professores que nos deixaram esse ano, mas estão chegando os outros que, da mesma forma que aconteceram em outros anos, eles aderiram, né, se envolveram com a nossa forma de trabalhar e a gente tem esse sucesso todo ano por causa disso. E não posso deixar de agradecer o envolvimento, mesmo que não seja da maioria, mas aqueles pais, aqueles alunos que estão sempre aqui com a gente, sempre participando, sempre colaborando e sempre dando aquele chute final, né? Que é o chute certeiro, que é o quê? É do aluno. É ele fazendo aquilo que é solicitado. A comprovação do nosso trabalho vem com o retorno de vocês. É por isso que eu peço mais uma vez, tá? Pensem nisso, repassem essa ideia e a gente vai estar junto sempre. Tá? E estamos juntos mesmo em 2021, mais do que todos os anos a gente teve. Tá ok? Mais alguma coisa aí, Carol? Não, eu só queria deixar o Não? meu tchau e falar que o Marco fez uma lembrança boa, deixar de mulher para mulher, para todas as mulheres, um parabéns, que segunda-feira é o nosso dia. Uma nossa singela homenagem aqui, também vamos ter lá no Instagram, mas lembrar sempre, né, da nossa força, da nossa luta diária e nosso reconhecimento. Um beijo para todas as mulheres que estão aí na live, mando um beijo para as mães de todos, para as avós, tias e etc. É Obrigada. isso aí, tá vendo? Já começamos o nosso ano letivo em uma data mais do que especial, né? Então, vamos fazer, né, dessa data tão especial, uma data especial para o nosso início do ano letivo também, que ele seja tão forte como as mulheres são. Tá ok? Uma boa noite a todos, muito obrigado, fiquem com Deus aí, se cuidem, porque a pandemia, infelizmente, não acabou. Todo mundo em casa. Um abração. E tamo junto. Valeu. Obrigadão.